É a primeira reunião que nós estamos fazendo com a rede municipal. E a importância disso é de que uma das coisas que eu, pessoalmente, diagnostiquei após assumir a presidência do Conselho é que faltava comunicação. Comunicação tanto do Conselho com o Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá, como das unidades que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá. E quando você percebe essa falta de comunicação, obviamente você encontra uma série de equívocos que são causados por isso. Então, a primeira questão que a gente fez foi fazer um planejamento das nossas ações que contemplasse e corrigisse esse equívoco que vinha sendo cometido. Então, por isso que nós estamos cada vez mais realizando ações que nos aproximam das unidades educacionais do sistema e presencialmente também fazendo visitas a vocês. Não aquela visita de fiscalização, não aquela visita de cobrança, mas uma visita de cortesia e de apresentação. Algumas unidades da rede municipal eu já visitei, da rede particular também. Se eu não estou enganado, são 45 unidades educacionais pelas quais eu já passei, junto com alguns conselheiros. Isso é um trabalho feito por deliberação do Conselho e nesse sentido é que nós estamos trabalhando para fazer essa aproximação. Como disse ontem para a rede privada, e ontem nós tivemos uma reunião com os gestores da rede privada, é impossível num momento como esse não se falar da conjuntura nacional, do que está estabelecido aí para a educação. Eu penso que nós, como gestores, com a responsabilidade que temos, é importantíssimo nós termos clareza do que está acontecendo na educação desse país. Nós não podemos ver a cada dia nos levarem uma flor do jardim. Tem um poeta russo que tem um poema que fala mais ou menos isso. E é o que está acontecendo com a educação no Brasil. Um dia nos levaram 36 bilhões, outro dia nos levaram o investimento na ciência, agora, de novo, nos levam 30% de toda a projeção de financiamento da educação brasileira. Na educação básica, 30% está sendo tirada. Isso é praticamente decretar a falência da educação brasileira. Sem dizer que a proposta do atual governo é de que não tenhamos Fundeb. Sem dizer que a proposta que vai ser apresentada para o Fundeb é uma proposta gerenciada, administrada e planificada e planejada pelas instituições, os institutos ligados aos bancos nacionais, às grandes multinacionais. Dizendo isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: ontem o Júnior me deu o número 5.568 municípios que existem nesse país. Se ficarem sem Fundeb, ficam sem a condição de pagar salário dos profissionais da educação. Esta é a realidade que está posta aí. Aqui não vai nenhum viés político, aqui não vai nenhuma opinião política partidária. Política sim, porque nós profissionais da educação fazemos política o dia inteiro. Agora não partidária. Então são preocupações que a gente tem, e como um órgão colegiado, um órgão cujo uma das funções é fiscalizar as políticas públicas, nós temos que ter ciência e temos que ter consciência do que está acontecendo neste momento, neste país. Que Deus nos abençoe e nos proteja, porque o que vem por aí não se sabe. Quero do fundo do meu coração que dê certo, porque disso depende o crescimento e a estabilidade desse país. Porque quando não se investe em educação,
Quando não se investe na ciência, não há país que sobreviva. Nós continuaremos sendo um país de terceiro mundo. É dentro desse quadro, é dentro dessa conjuntura, que Cuiabá parece uma ilha. A gente olha para o Estado, existe um decreto de falência econômica. Um decreto para inglês ver, porque no final do ano o superávit foi de 36 bilhões. A gente olha para o restante a nível federal e é isso que nós já colocamos aqui. Então eu sei o quão é difícil vocês administrarem as unidades escolares de vocês. Eu sei porque conheço o chão da escola. Eu sei porque eu estive no lugar de vocês. E é por isso que eu sempre digo, não se faz educação nenhuma sem os profissionais participando diretamente. Não se propõe política educacional se não houver participação dos profissionais, daqueles que lá estão fazendo. Já falei demais. Vamos lá. Eu quero passar aqui, eu extrapolei aqui, usei o tempo de toda a mesa, tá? Mas eu vou passar de qualquer forma aqui para cada um dar o seu boa tarde aqui, tá? E a gente entrar na nossa pauta. Essa é uma reunião de trabalho, tá? Boa tarde a todas as pessoas presentes. Na verdade, como o Luiz disse, é uma reunião de trabalho. Então, em nome da Câmara de Educação Infantil do Conselho, eu quero agradecer a presença de vocês e manifestar a minha expectativa de que a gente consiga, neste encontro, resolver ou tirar muitas dúvidas com relação à nova legislação do Conselho, que é o objetivo dessa reunião. Muito obrigado. Passar para a Deise, que representa neste momento o presidente da Câmara de Ensino Fundamental. Deise. Boa tarde. É um prazer tê-los conosco, né? Que esse é um momento bastante fundamental para todos nós. Sou representante também lá do Conselho, sou conselheira e também, vocês me conhecem muito aqui na legislação. Então é um elo muito grande que nós temos e muito prazeroso estar aqui. Mais um passo dado pelo nosso Conselho. Boa tarde a todos. Professora Vânia. Boa tarde a todos, todas. Que boa tarde, fraco? Nossa, não almoçaram esse povo? Não, muito bom estar aqui com vocês. Quando o professor fala é o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, né? Estar junto com o conselho é estar participando, articulando, pensando junto. É isso que é fazer parte de um conselho. Então, eu sou representante do Conselho da Criança, no Conselho da Educação, né? Além de ser também funcionária do município, né? Há pouquinho tempo, tá? E aí, estar junto neste conselho é pensar nas nossas crianças, né? As nossas crianças que estão lá, que dependem de todos vocês. Então, para mim é um prazer estar aqui, espero que a gente tenha muitas outras reuniões, tá? Muitas outras reuniões de trabalho. Uma boa tarde para todos. Eu vou inverter a pauta aqui, porque a nossa fala sobre o Sistema Municipal de Educação, ela está bem linkada à apresentação que o professor Ildervan vai fazer depois nós terminarmos aqui os informes. Então eu vou inverter a pauta aqui. Eu gostaria de apresentar a nossa equipe técnica que está aqui presente do Conselho. O professor Ildervan, que está aqui sentado aqui, assessor técnico do Conselho. A professora Anne, que está encostada lá na parede ali, ó, escondidinha. A Juliane, aqui sentada aqui na frente. A professora Arlete. A professora Maria Auxiliadora. Lá na mesa está uma pessoa que vocês não conhecem, que é o Serginho Zanelato. Tá? É que ele está com o cabelo mais branco agora. Tá? Vocês conhecem a versão anterior, agora está com o cabelo mais branco. E a
Nós temos aqui a presença da conselheira Vilda, também, que está aqui presente. Bom, vamos trabalhar? Base Nacional Comum Curricular. Vou tentar ser bem breve. Todo mundo sabe, quando começou essa discussão a nível nacional, foi aprovada em 17 de dezembro, se eu não estou enganado, em Brasília, no Conselho Nacional da Educação, de 2017. Em 2018, houve toda uma discussão a nível de estados. Muitos estados, a grande maioria, não finalizou essa discussão. E o estado de Mato Grosso, eles fecharam o trabalho apresentando uma proposta de matriz curricular para o estado de Mato Grosso. Por que nós estamos falando da BNCC agora? Porque desde o princípio, e eu ano passado fazia parte do Fórum Estadual de Educação, desde o princípio da primeira reunião que ocorreu no estado, eu coloquei para eles que a BNCC teria que ser discutida no âmbito dos sistemas. Nós temos 141 municípios e 34 sistemas. E é isso que nós vamos falar daqui a pouquinho do sistema. Cada município que tem sistema próprio, por ter sistema próprio, ele não depende do Estado. Então, ele se autogere, ele faz a administração do seu sistema educacional. E eu colocava lá nas discussões do Fórum Estadual de Educação que, por mais que houvesse a discussão, o debate da BNCC a nível de Estado de Mato Grosso, era necessário que se fizesse a discussão a nível de Sistema Municipal de Educação. Sofri resistência, praticamente foi 2 vozes contra o restante, mas eu tinha clareza do que eu estava defendendo, do que eu estava colocando, me mantive na minha posição, e eis que agora o MEC vem oficialmente, e inclusive colocando vídeos, divulgação pública, dizendo o seguinte: agora nós precisamos discutir as BNCC municipais, que nada mais, nada menos era aquilo que eu já falava há 1 ano e 4 meses, 3 meses atrás. Então, por isso que nós nos reservamos o direito do Conselho Municipal de Educação de não debater a matriz curricular do Estado individualmente. O Conselho, o que foi encaminhado no Estado era o seguinte: o Conselho Estadual fez a discussão e aprovou a nível estadual. E os municípios foram a reboque. Nós não fizemos essa discussão porque nós nos reservamos o direito de primeiro discutir com vocês. Por isso nós temos sistema. E em tendo sistema, está muito claro na resolução 02 do Conselho Nacional de Educação que os sistemas precisam ser ouvidos. E é nesse ato de ouvir vocês é que nós vamos debater aquilo que vinha se falando, que era a parte diversificada da BNCC, que nada mais é e nada menos é do que a inclusão dos trabalhos de proposta de política pedagógica que vocês desenvolvem, que não está contemplada ou na BNCC nacional ou na proposta de matriz curricular do Estado. Vou citar algo bem concreto. Por exemplo, aqui em Cuiabá, na parte de arte, nós temos a questão do cultural, que é a questão do siriri e do cururu. Esse é um tema que está afeto a Cuiabá. Pode ter em Santo Antônio, pode ter na Chapada, enfim. Mas se nós formos para Sinop, Sorriso, você não tem. Se você for para o Araguaia, também já é diferente. Então, esse é o objetivo e é a necessidade de se discutir a nível local, a nível de sistema municipal, porque tem algumas propostas que não são contempladas na proposta geral e nem na estadual. E para que a gente possa efetivamente cobrar, ela tem que estar contemplada aí. Pode até ser que a gente discuta a proposta de matriz curricular proposta para o Estado do Mato Grosso e nós concordamos com tudo 100%, está ok. Beleza. Mas pode ser que não. Na dúvida, ao réu. Então nós preferimos
discutir, nos preservar para discutirmos isso. Acertamos com a Secretaria Municipal de Educação, que é a mantenedora de toda a rede municipal, e também no contato com a rede particular, para que a gente fizesse esse debate agora, nesse ano de 2019. Devemos começar em breve, a portaria já saiu da comissão no Conselho, para que possa construir o planejamento das ações que vão ser feitas, onde nós vamos concluir numa audiência pública, para que a gente feche qual é as alterações, ou se não tem alterações, na proposta da BNCC a nível de município de Cuiabá. Tá? Então, por isso que nós estamos falando da BNCC nesse momento, e vocês vêm ouvindo falar já há bastante tempo, né? E que, inclusive, ela está comprometida agora com as não propostas do MEC, ela também está comprometida, Plano Nacional. Bom, vamos voltar ao que interessa aqui. Mas esse é o objetivo. Então, da Base Nacional Comum, é isso que nós tínhamos para falar, e dizer para vocês que em breve vocês estarão recebendo as nossas comunicações, onde a gente vai estar passando para vocês todo o planejamento que vai ser feito. O Conselho Municipal de Educação, a gente tem se pautado por tentar dar total transparência das nossas ações. Tá? A gente tem procurado fazer todo o trabalho de publicização possível que seja. E nós precisávamos de um canal para ter comunicação, para que as pessoas pudessem acessar e ver o que está sendo feito. E para isso nós lançamos esse site que está aqui atrás, está colocado ali o site, onde vocês têm a possibilidade de ver as ações que o Conselho está realizando e poder algumas questões, digamos assim, administrativas. Por exemplo, hoje quem quiser saber se a sua unidade educacional está regular ou não, frente à questão de credenciamento e autorização, basta acessar o site, você vai lá, unidades educacionais, vai na unidade pública, você vai achar o link ali, você entra, link não, a aba ali, você entra e você vai ter a relação de todas as unidades públicas, e lá você vai ver qual é a situação da sua unidade. Tá? Mas para vocês não terem todo esse trabalho, eu já vou anunciar que todas estão irregulares. Tá? Certo? E tem toda a legislação aí também, tudo que vocês precisarem de legislação está colocado. Mas não se assustem não, porque a gente detectou isso cedo, logo que nós assumimos, e a gente vem fazendo um trabalho onde na próxima semana a gente vai estar... Não sei se vai próxima semana? Já mandou? Então tá. Bom... mas na próxima semana, provavelmente a próxima semana, a gente tenha novidades para vocês, para poder resolver esse problema, que não é um problema desta gestão. Tá? Esse é um problema que já se arrasta ao longo de no mínimo 3 gestões. Tá? E não é um problema tão fácil de resolver. Tá? Então, é algo que nós estamos trabalhando, a gente teve esse cuidado, nós detectamos o problema. Tudo que precisava ser feito a nível de Conselho Municipal de Educação, nós fizemos. Inclusive, a Secretaria está respondendo um processo civil no Ministério Público por causa disso, por causa da questão do não credenciamento, não autorizações das escolas. Mas nós trabalhamos para dar solução. Não basta nós localizarmos o problema, nós tínhamos que dar a solução, buscar a solução. E nós achamos um meio termo para que a gente possibilite, porque hoje 54 mil crianças que estão matriculadas na Rede Municipal de Educação, não sei se é esse o número exato, mas todas elas, os estudos estão irregulares. Não tem legalidade hoje. Tá? Tanto é que quando vocês vão para fazer transferência histórica, não tem lá o número do ato. Tá? E isso significa dizer que os estudos feitos naquela unidade educacional não têm validade. Isso leva a um problema muito grande. Eu disse para vocês, não é dessa gestão, tem 3 ou 4 gestões. O que está acontecendo? Tem gente que está passando no vestibular, não consegue fazer a sua matrícula na faculdade ou na universidade, porque não consegue o seu histórico. Porque aqui no estado e no município você empurra com a barriga. Tá? Não, vai adiante, vai adiante, vai adiante. Aí quando chega no adiante, que chega lá na universidade, acontece o que está acontecendo. As pessoas vêm desesperadas aqui na Secretaria de Educação, porque não tem o seu documento regularizado.
Tá? Então, para que não aconteça mais isso, é que nós nos debruçamos em cima do problema, todos os conselheiros, para que a gente pudesse medianamente minimizar o problema. Já que nós não temos como resolver 100%, mas que a gente pudesse minimizar e a gente começasse a fluir e poder legalizar, se não todas definitivamente, mas pelo menos a grande maioria das unidades educacionais. Porque tem alguns problemas que são, eu diria até problemas que dificilmente nós vamos sanar. Tá? Eu não sei qual é a mágica que vai ser feita, mas vamos ver o que acontece, o que o futuro vai nos dizer. Então, na próxima semana, provavelmente vocês têm novidade nisso, tá? E aí a gente vai estar comunicando vocês. Ok? Dentro dessa publicização dos nossos atos, de tudo que acontece, que está no site, nós também chegamos encaramos um desafio. Tá? Conversando com o professor Júnior, ele fez algumas colocações e uma provocação, e eu comprei a provocação dele. Tá? E ele vai contar o que é agora. Então, a ideia era o seguinte: nós temos experiências muito exitosas dentro da rede municipal de educação e também dentro do Mato Grosso. Quando a gente vai falar de educação, a gente também tem muitas experiências exitosas, tem muita coisa boa para a gente divulgar, e a gente sempre tem muita dificuldade de conseguir divulgação disso. Né? Quantos de nós já não tentou escrever um artigo e não acha espaço para publicação? Então, eu havia sido convidado para participar do comitê editorial de uma revista revista online, editada pelo Conselho Municipal de Educação de Manaus. E aí eu trouxe essa ideia para o Luiz, porque que nós não poderíamos fazer aqui, no Conselho Municipal de Educação de Cuiabá, uma revista também, onde nós abríssemos espaço para que os educadores de Mato Grosso, de modo geral, pudessem publicar seus artigos, as suas produções científicas. E dessa ideia, então, nasceu uma revista que nós estamos pretendendo lançar ainda este mês. O nome da revista é este aí, Baquara, que é da língua Bororo, significa aquele que sabe, aquele que entende. E a ideia dessa revista é que ela seja constituída em duas partes. Uma primeira parte, onde nós teremos uma temática, o conselho, a partir da análise que faz das suas produções ou de momentos que a gente está vivenciando na sociedade, escolhe esse tema a cada semestre, e aí as pessoas, então, respeitando as regras do edital, podem escrever sobre aquele tema. E também uma outra parte, sem ser temática, que sobre qualquer assunto pertinente à educação ou políticas públicas possam ser apresentadas também para análise. Nossa primeira edição, nós fizemos uma edição especial. Ela não teve um edital convocando as pessoas a apresentarem, foram só com convidados. Isso porque nós queremos que essa revista se torne uma revista Qualis. Acho que vocês conhecem, né? As revistas são classificadas na CAPES como revistas científicas de qualidade. Ela tem um título que chama Qualis. E o primeiro passo para se ter uma Qualis é ter um ISSN, que é o registro também que a gente faz junto à CAPES e à Biblioteca Nacional. E para a gente poder garantir o processo desde o início, nós precisaríamos que todos os nossos primeiros artigos fossem assinados no mínimo por um mestre ou por um doutor. Então nós convidamos alguns amigos para fazer as produções e conseguimos este primeiro volume. A partir de agora, então, nós temos uma edição prevista ainda para o segundo semestre, que aí abre para todas as pessoas. Só para vender um pouquinho o nosso peixe e ao mesmo tempo criar já um gostinho para vocês, para tentarem se interessar pela leitura da revista, eu vou apresentar aí só o índice para vocês. Não está funcionando aqui, tem que ser por aqui. Dos artigos que nós estaremos, que estão sendo publicados desta vez, né? Tem artigos de pessoas de vários lugares do Brasil, não só daqui do Mato Grosso,
E são temas muito pertinentes, pelo menos na minha avaliação, bastante pertinentes aos momentos que a gente tem vivido na educação. Ela termina aí. São 150 páginas, um pouquinho mais, essa primeira edição. E como eu disse, a cada semestre nós teremos uma nova edição e essa edição será apresentada neste formato aqui. É um site, ali ele está prejudicado por conta do formato para projeção, mas é uma página, né? Então essa página vai estar disponível, né, para vocês estarem acessando, e todas as informações acerca da revista estão aí. Eu só chamo a atenção que já no momento que ela for lançada, já estará disponível também esta informação aí. Nós temos a proposta de que em dezembro a gente lance o primeiro volume da revista, e os artigos poderão ser entregues até 17 de novembro. O tema dessa primeira revista é aquele que está colocado lá, BNCC, Reflexões e Questionamentos, que é o momento que nós estamos vivenciando aí, né? Como o Luiz já havia colocado. E aqueles que se interessam por esse tema já podem começar a produzir aí, tem até novembro o prazo. Ou se você já tem um outro artigo científico, né? Assim que for lançada a revista, nós vamos ter aqui, eu acho que aqui, só um minuto, aí estão as regras de como o arquivo deve ser produzido, quais são as normas que você tem que seguir, vai estar tudo orientado direitinho aí para vocês estarem produzindo. Mas via de regra é o que a BNT pede. Como eu vou aproveitar ainda mais um pouquinho da paciência de vocês, só para apresentar aqui o seguinte. Na verdade, a nossa revista, ela tem lá o comitê editorial, que somos eu e o professor Dr. Rosemar Coenga, né? Alguns de vocês devem conhecer, ele é professor de algumas universidades aqui em Cuiabá, tem sido um grande parceiro nosso, mas eu gostaria de apresentar para vocês essa lista embaixo, que é o Conselho Editorial Externo, que são as pessoas que vão avaliar os artigos de vocês quando vocês apresentarem para a revista. Então tem os critérios, você faz a produção, a gente manda para um desses consultores, vocês vão ver que ali tem nomes de renome nacional, inclusive, que estão colaborando conosco, trabalho voluntário deles, e são essas pessoas que vão estar analisando. Dessa lista aí, são todos doutores, né, que é o pré-requisito também para ser uma revista Qualis, e a gente está com uma expectativa muito grande, porque até agora a gente tem conseguido começar com o pé direito todo esse processo. E gostaria muito de, daqui a algum tempo, contemplar com o texto de vocês também, publicado nessa revista. Muito obrigado. Bom, gente, quando a gente pensou em assumir esse desafio, foi justamente pensando no sistema, pensando em vocês. Daí a porta aberta, a gente ouvia às vezes muitas queixas de que não tinha oportunidade de publicar artigos. A porta está aberta, tá? Então, até novembro, a gente vai estar recebendo. Ela é aberta para os profissionais da educação. É só obedecer os critérios que são colocados pela revista, né? Que tem número de caracteres, tem modelo de citações, tudo isso está colocado lá, obedecendo e tendo a estrutura, né, que vai ser avaliado, não tem problema nenhum, qualquer pessoa. Evandro, vamos lá? Quer dizer, vamos aqui. Eu vou falar... Só um minutinho, que alguém perguntou aqui meio baixinho, mas é verdade, é sem custos. A revista é semestral, ela é online, ela não tem edição impressa e é administrada pelo Conselho Municipal de Educação. Ela não tem nenhum custo de publicação, tá? É para divulgar o trabalho dos nossos profissionais. Ok? Do sistema. Vou falar rapidamente com vocês aqui sobre o Sistema Municipal de Educação. Isso aqui demoraria mais ou menos aí uma hora para a gente trabalhar, mas eu vou pular rapidamente para que a nossa reunião não se alongue muito. Pode a gente... se vocês quiserem, então...
Bom, a criação dos sistemas de ensino tornou-se possível a partir da nova Constituição e da nova Lei de Diretrizes Básicas Educacional. A legislação previa também, como opção do município, criar seu próprio sistema ou compor com o Estado um sistema único ou ainda manter-se integrado ao sistema estadual. Quando a gente fala de sistema de ensino, às vezes cria essa curiosidade. O que é isso? Por que sistema de ensino? Da onde que veio isso? Por que existe? Na realidade, a nova LDB de 88, ela nos coloca essa possibilidade na lei para que se criasse. Nós tínhamos o sistema federal e o sistema estadual. Criou-se a possibilidade de cada município também ter o seu próprio sistema. Tá? E legalmente, a parte legal que prevê e dá a condição é a partir da nova Constituição e da LDB. Depois vem Plano Nacional, a própria Lei Orgânica do Município, esses aí. Tá? Então, essa é a base legal, da onde nos dá e por que se cria. Quando se cria o sistema municipal, se faz a opção pelo Sistema Municipal de Educação, você abre mão de ficar dependente do sistema estadual. Se nós não tivéssemos sistema municipal, tudo o que nós fôssemos fazer na área educacional, nós precisaríamos nos remeter à SEDUC ou ao Conselho Estadual de Educação. Por isso, a época em que foi criada, as pessoas que pensaram e criaram o sistema, optaram pela administração local, criando o próprio sistema. E Cuiabá está entre os 34 que fez essa opção. Então, nós somos um sistema. Pode ir adiante. Pode ir. Então, na LDB, coloca... Isso aqui nós colocamos à disposição depois no site, tá, gente? Eu vou ir pulando, porque eu não quero demorar muito aqui com vocês. Essa é toda a parte legal que eu estava falando, tá? O que dá sustentação legal para que a gente tenha o nosso sistema de ensino municipal. Pode ir adiante. O Sistema Municipal de Educação é a organização legal dos elementos que se articulam para a efetiva concretização da autonomia do município na área da educação. É aquilo que eu falava. A partir daí, nós passamos a ter a autonomia administrativa. Só volta aí. A lei que cria o sistema... Volta aí na lei. Aí. A lei que cria o sistema municipal é a Lei 5.289, de 30 de dezembro de 2009. Tá? Aí foi o momento em que o município de Cuiabá optou por administrar o seu próprio sistema educacional. Pode ir adiante. Conselho Municipal de Educação, pode ir. Então, o Conselho Municipal de Educação é um órgão de sistema responsável pela legislação educacional que regulamenta, fiscaliza e propõe medidas para a melhoria das políticas educacionais. É também um instrumento de ação social, atendendo às demandas da sociedade quanto à transparência no uso dos recursos e a qualificação dos servidores educacionais. A sociedade representada no Conselho torna-se vigilante na defesa do direito de todos à educação de qualidade na observância dos regulamentos e leis federais. Pode ir? Conforme definido em lei, institui e organiza o Sistema Municipal de Educação. O CME é um órgão de Estado, ele não é órgão de governo, pois seu caráter é colegiado, democrático, de representação de segmentos organizados e de governo, e hierarquicamente no mesmo nível da Secretaria Municipal de Cuiabá, com atribuições próprias não concorrentes da SME, atuando de forma articulada e em colaboração. O que acontece? O sistema, quando a lei foi criada, 3 órgãos fundamentais tem dentro do sistema. Um é a Secretaria Municipal de Educação, que é a executiva. Tá? Ela executa as ações e as propostas de políticas públicas na área da educação no município. O Conselho, ele é um órgão legislativo e fiscalizador, ele é um controlador. Tá? E são independentes. Tanto é que a Secretaria tem lei própria e o Conselho Municipal de Educação também tem lei própria. Tá? Ele é independente. E como coloca ali, ele é um órgão de Estado e não de governo. Ou seja, passe os governos que passarem, o Conselho tem uma proposta só. Tá? Ele não está vinculado ao gestor do momento. Certo? Ok? Vai em frente. A finalidade, assegurar aos grupos representativos da sociedade civil e do poder público municipal o diálogo e o direito de participar da definição e acompanhamento da execução das políticas públicas para a educação do município de Cuiabá,
concorrendo para elevar a qualidade dos serviços educacionais. Isso aí vem ao encontro vem ao encontro daquilo que eu falava. A nossa missão, a nossa função, ela é essa, de fiscalizar, de estar atento ao que está acontecendo. As atribuições. Participar da definição das políticas municipais de educação, na discussão do Plano Municipal de Educação, e vocês viram isso no ano de 2017, quando nós conduzimos a reformulação e a adequação das estratégias das metas do Plano Municipal de Educação. Nós coordenamos esse processo. Um dos órgãos do sistema municipal é o Fórum Municipal, que é composto por um representante da Câmara, um representante do Conselho Municipal, um representante da Secretaria Municipal de Educação e um representante dos profissionais da educação. Este fórum é que aprova todas as propostas de políticas educacionais do município. Vamos lá. O Conselho é constituído de 18 conselheiros. Pode passar. Pode passar. Vamos direto aqui. Quem constitui o Conselho Municipal de Educação? Como eu disse, o Conselho é um órgão representativo. Então, ele representa segmentos. Dentro desses segmentos, nós temos 4 representantes da Secretaria Municipal de Educação, que representam o Executivo. Nós temos 2 representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos 2 representantes dos estudantes, 2 representantes da rede privada, que oferece educação infantil, apenas infantil, 2 representantes dos pais da rede municipal, 2 representantes dos diretores da rede municipal eleito pelo colegiado de diretores e um representante do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade e Racial. Eu não esqueci do Sintep, tá? O Sintep tem direito a 2 cadeiras. O que acontece é que esta gestão e na gestão anterior, que é presidida pelo João, o Sintep abriu mão. Eles não indicaram representantes. Não sei se consultaram seus filiados, porque um sindicato que representa os profissionais da educação abrir mão de um espaço democrático, aonde eles vão poder assentar e poder debater e discutir políticas públicas, é complicado de entender. Mas como eu não tenho que responder isso, é João que tem que responder com a sua gestão, eu só deixei por último por causa disso, para explicar que hoje e a gestão passada, o Sintep não tem representante lá, porque não quis indicar. Volto a dizer, não sei se consultou vocês. Ok? Acabou aí? Acabou? Então tá. Eu corri, porque o que mais interessa para nós agora nesse momento é o que nós vamos apresentar para vocês. Tá? Foi só uma pincelada rapidinha aqui que eu dei sobre a questão do conselho e o sistema. Agora, nós quando assumimos no debate com os conselheiros, nós verificamos que as resoluções do conselho precisavam ser atualizadas porque algumas leis já não existem mais, já foram superadas, existem outras leis. E nesse sentido e com esse objetivo é que nós estamos promovendo a atualização e a adequação de todas as resoluções do Conselho, para que possam estar obedecendo o que tem de legislação nova e que na época, ou a época que foram criadas essas resoluções, não existiam, que vieram depois. Nós começamos com a resolução do credenciamento, algumas coisas mudaram e uma das coisas que vão ser debatidas aqui, aliás, vão ser apresentadas, não debatidas, mas apresentadas, e nós, logicamente, as dúvidas que tiverem a gente vai procurar esclarecer, mas o que vai ser apresentado aqui, existem algumas mudanças, mas na sua grande maioria continua a mesma resolução. Tá? Tem algumas mudanças, algumas que são que realmente mudam do que era totalmente, mas outras não. Tá? Dizer para vocês que a nossa função enquanto conselho é assessorar também.
E como é assessorar, na semana retrasada, nós fizemos um curso de formação para os técnicos da Secretaria Municipal de Educação, para que eles pudessem ter conhecimento da nova resolução e para que pudessem responder às dúvidas e os questionamentos que a rede tem quando da solicitação de credenciamento e autorização das unidades de vocês. Então foi feito esse curso de formação, foi passado e atualizado todas as questões para que pudessem se falar uma língua só, tá? E nesse sentido, eu acredito que daqui para frente não falta informação para a equipe, tá? No nosso caso, o assessoramento ele é feito à secretaria, mas nós não nos furtamos de atender também vocês. Nós passamos também a fazer esse atendimento por uma necessidade, até uma cobrança que havia, Luiz, mas eu não consigo resposta, vocês não podem nos ajudar. Não, vamos ver o que a gente pode fazer. Nós nos organizamos e através de agendamento a gente está atendendo os gestores. Mas como a nossa equipe ela é muito pequena, a gente não tem condição de atender a todos ao mesmo tempo. Por isso, a necessidade de a gente agendar. Mas quero deixar claro para vocês que a responsabilidade e a obrigação de assessorar, de esclarecer, de tirar dúvidas e de conduzir esse processo junto com vocês é da Secretaria Municipal de Educação. Tá? Ela é a mantenedora das unidades educacionais. A ela cabe dar esse assessoramento. Ok? Eu vou passar para o professor Edevan e ele vai apresentar a nova resolução para vocês. Tá bom? Boa tarde a todas e todos, né, gestoras, gestores aí da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá. Antes de mais nada, boa tarde a todos os colegas, porque nós somos todos colegas da rede, né? Estou na rede desde 2000, alguns devem me conhecer, já trabalhei com alguns aqui. Eu vi o João passando, mas eu acho que não me vi. Não, o João está lá em cima. Trabalhei com o João por 8 anos na IMEB e Marechal Rondon, né, na educação de jovens e adultos, né, João? Beleza? Boa tarde, gente. Bom, antes de começar a falar especificamente sobre a resolução, na verdade a gente não vai ter uma formação sobre a resolução, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, certo? Os parâmetros, alguns destaques necessários que foram incrementados na resolução, na nova resolução. Tá? A gente vai falar um pouco sobre o site do Conselho. O site do Conselho está disponível para vocês, né, para que vocês possam explorá-lo. Tá? E fácil de acessar, né, lá na pesquisa Google, vocês entram e digitam lá CME Cuiabá e vocês acessam o site, ou simplesmente cmecuiabá.com.br. Aqui nós temos algumas coisas pertinentes em relação à legislação, que daqui a pouco vou passar, também sobre as unidades educacionais, como o Luiz mesmo mencionou a vocês, tá? Então aqui nós temos as unidades educacionais municipais, e quando vocês acessam este link, a internet está um pouco lenta aqui. Então, vocês vão ter, como o Luiz falou, né, sobre a lista, né, das escolas. Aí vocês têm o perfil da situação das unidades educacionais municipais, né, da rede, certo? Tem a situação de todas as unidades aqui. Todas as unidades estão aqui nesta lista. Aí vocês podem acessar e verificar a situação de cada um, né, por regional. E na legislação, acessando aí a legislação, teremos aí algumas leis pertinentes, né? Algumas já foram citadas, como a que institui o Sistema Municipal de Ensino, que é a 5289, a 5354, que institui o Conselho Municipal de Educação, e outras também pertinentes. A Lei de Diretrizes e Bases, né, a 9394 de 1996, e as resoluções.
E a resolução que foi reformulada recentemente, publicada em 5 de abril desse ano, é a Resolução Normativa número 01/2019, que fala sobre o credenciamento das unidades educacionais. Então, ela está disponível para vocês, vocês podem acessar, apreciá-la em toda a sua integridade, tá? Para que vocês tenham conhecimento da instrução quanto ao processo de credenciamento das unidades educacionais. Bom, ela está aí, vocês podem acessar, tá? Quando chegar na unidade, fique à vontade para vocês. Então, eu vou iniciar. Também vou ficar em pé, ficar mais à vontade aqui. Parece que você ficar sentado, você fica muito preso. Então vamos falar. Será que bateria? Tá aí. A primeira reunião ampliada do Conselho com as unidades públicas. O objetivo dela, como vocês receberam o convite, é falar sobre a Resolução Normativa 01/2019, que fixa normas para o credenciamento das unidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá. Ela é publicada em 5 de abril desse ano, então ela passa a vigorar a partir da data da sua publicação. Tá? Então vale, os processos que entram a partir de agora, ele entra de acordo com a nova resolução. Os processos antigos que entraram antes da resolução tramitam na forma como estava na antiga resolução. Tá? Então, para falar sobre a resolução, a gente tem que falar primeiro sobre a questão dos atos autorizativos. O Conselho é um conselho, o Conselho Municipal pertence ao sistema, é um órgão do Sistema Municipal de Ensino, juntamente com a Secretaria Municipal, na qual vocês também pertencem, que são as instituições municipais de ensino. Então, esse sistema ele é formado pela Secretaria, que é um órgão executivo, o Conselho, que é um órgão normativo, e as instituições municipais de ensino e também as instituições privadas de ensino. As municipais de ensino abrangem a educação infantil, as etapas de educação infantil, de ensino fundamental e também EJA. E as privadas abrangem somente a educação infantil, assim como está previsto. Tá? Isso é regulamentado, a abrangência de cada ente federativo em relação às etapas da educação. Tá? Então, os atos autorizativos, nós temos o ato de credenciamento. O ato de credenciamento, credenciar, significa dar aptidão à unidade educacional. É aquilo que se pretende, qual o objeto que eu pretendo ter em relação à educação, que são as atividades pedagógicas. Então, vou verificar como a unidade, como o estabelecimento pode receber esta atividade pedagógica. Então, é toda a parte física, são os dados cadastrais, a planta do prédio, na forma como a lei prescreve em relação à educação. O dimensionamento daquele prédio, se está voltado para a educação, que o objeto que nós queremos é o objeto da educação. Tá? Então, esse é o credenciamento. Então, tratando-se de educação básica, o credenciamento é o ato que confere à instituição a aptidão legal para ofertar o ensino nas etapas e modalidades para as quais tenha ou venha a ter autorização. Então, primeiro você tem lá a aptidão legal, esse prédio está apto para receber educação. Estando apto para receber educação, eu peço o ato autorizativo, que é para o funcionamento da etapa que se pretende. Tá? Então, credenciar é cadastrar. Cadastrando, estando apto para funcionar, eu peço a autorização. Então, a autorização é o ato formal pelo qual a mantida pública ou privada recebe do Conselho de Educação o ato autorizativo para funcionamento das atividades
pedagógicas. Tá? Bom, gente, eu quero ser o mais breve possível, né, para que a gente também, nós estamos numa tarde, né, a tarde é cansativa, e eu sei disso, né, aqui a gente só vai passar um pouco, né, ser o mais sucinto possível em relação à nova resolução, certo? As dúvidas que vocês venham ter, nós podemos tirar no final da apresentação, pode ser? Então vamos lá. Como qualquer norma legislativa, ela tem que ter a sua base legal, tá? Ela tem que ter, né, a referência legal. E a referência legal dessa norma, dessa forma de lei, desse ato, é a Constituição, a LDB, né, o Sistema Municipal de Ensino, a instituição do Conselho Municipal e também a lei que institui o Plano Municipal de Educação. E outro também que é o ECA, 8.069. Tá? Então eu tenho os artigos 205, 206 e 208 da Constituição, o artigo 2º e 3º e o artigo 11 e 21 da LDB, né, o ECA, que institui os direitos da criança e adolescente, né, a 5289, que é a lei que institui o Sistema Municipal de Ensino. Então essa é a base legal que dá a sustentação para o ato de credenciamento. Estrutura. Né? Estrutura é a estrutura básica de qualquer norma legislativa, né, que é a parte preliminar. A parte preliminar, basicamente, já mostrei para vocês, está principalmente na ementa, né, que são as leis que estão institucionadas ali, que dá base, né, que dá Constituição, que institui a norma. Então compreende a epígrafe, a ementa e também o preâmbulo. Aí a parte normativa junto com a parte final. Então nós temos o credenciamento, ele tem 50 artigos, tá? Distribuídos aí em 6 capítulos. Então nós temos o capítulo 1, né, das disposições preliminares, são 4 artigos. O capítulo 2 do credenciamento, são 9 artigos. O capítulo 3 do recredenciamento, o capítulo 3 é novo, na antiga não fala sobre recredenciamento, um capítulo específico para recredenciamento, não tinha instrução para o recredenciamento, tá? Ele falava dentro de um artigo, mas não instruía quanto ao recredenciamento, que o credenciamento na rede municipal tem um prazo de vigência, tá? E esse prazo de vigência ele é de 10 anos. Né, finalizou, né, terminou este prazo, a unidade deve buscar, né, com um período de antecedência, o recredenciamento dessa unidade educacional. É composto por 2 artigos, depois vem o capítulo 3, do 4 do rito processual e prazo, são 8 artigos. O capítulo 5 da suspensão e da cassação do credenciamento da unidade educacional, são 9 artigos. E por último, o capítulo das disposições gerais e transitórias, que são 18 artigos. Vou falar um pouquinho de capítulo por capítulo, colocando alguns destaques. Então, o capítulo 1 das disposições preliminares, né, vai do artigo 1º ao 4º. Definição e qualificação da matéria com indicação do âmbito de aplicação. Então eu destaco aí o artigo 1º, que fala o funcionamento da unidade educacional para a oferta da educação básica do Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá dependerá, né, depende de 3 objetos legais, né, que é a criação formalizada, né, o ato que cria a unidade educacional, o credenciamento da instituição, tá, e a autorização para o funcionamento da etapa ou modalidade que a unidade pretende ofertar. Tá? Então, primeiro, credencia-se para verificar se a unidade tem condição de receber a etapa de educação infantil, de ensino fundamental ou a modalidade EJA para funcionamento das atividades. E o
o artigo 2º, ele vai dizer: o credenciamento dá-se por ato autorizativo expedido pelo Conselho Municipal de Cuiabá, visando ao cadastramento. Tá? Então, o credenciamento visa o cadastramento da unidade, da aptidão legal para essa unidade, e possibilitando a mantida, no caso, a unidade educacional, né, a solicitar a autorização da educação básica que pretende ofertar conforme legislação específica. Então, cadastra-se a unidade para depois ela requisitar. Não, na verdade, é concomitante o processo, né, esse processo vem junto, né, cadastra-se para que ela possa ter autorização. E o artigo 4º aí, o prazo de credenciamento do recredenciamento da unidade educacional de educação básica será de 10 anos. Esse é o prazo de vigência da autorização no município de Cuiabá, tá? Prazo de vigência do credenciamento, porque da autorização é outro prazo, são 5 anos, tá? Que é um outro objeto. Do credenciamento. Então, vai do artigo 5º ao 13, tratam dos documentos e procedimentos relativos ao processo de credenciamento da unidade educacional. O artigo 7º, o requerimento para o credenciamento da unidade educacional para funcionamento da educação básica do Sistema Municipal de Ensino será dirigido à presidência do Conselho, devendo conter a identificação da mantenedora e da mantida e o objeto da solicitação, né? E a gente abre uma observação que esse requerimento ele deve estar devidamente assinado pelo dirigente escolar. Tá? Então, encaminhado, né, à presidência do conselho, né, de forma formal, através de documento, né, dirigido à presidência do conselho e assinado pelo dirigente da unidade educacional, porque é o dirigente da unidade educacional que vai requerer, que vai solicitar o processo de credenciamento da unidade. Observação, requerimento devidamente assinado pelo dirigente escolar. O artigo 8º, ele vai instruir, né, os documentos necessários, tanto do dirigente quanto da unidade educacional. Todos os documentos pertinentes para o processo de credenciamento. Então, o artigo 8º vai trazer toda essa documentação. A antiga resolução, eles praticamente vinham juntos, tanto da pública quanto da privada, eram totalmente juntos. Nessa mudou, separou, nós colocamos em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo é específico para a unidade educacional pública, tá? Então, o parágrafo primeiro, ele é totalmente específico. Tá? Então, em se tratando de unidade educacional pública, o processo deve ser instruído, contendo do dirigente escolar, tá? Então, toda documentação relativa ao dirigente escolar está instruído no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 8º desta resolução. E 2, da unidade educacional. Então, todos os documentos pertinentes à unidade educacional instruídos aí no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 8º desta resolução. Outro destaque relativo a esta resolução é o trâmite processual, que até então eram protocolados aqui na SME, agora muda-se o ponto de entrada do processo. Ele passa a ter admissibilidade no Conselho Municipal de Educação. Então, o processo de solicitação para o credenciamento da unidade educacional se dará mediante análise de admissibilidade no Conselho Municipal de Educação, conforme os documentos previstos nessa resolução, conforme toda a documentação prevista lá no artigo 8º desta resolução. Tá? Aqui a gente não tem como, né, o período é curto, mostrar toda a documentação necessária. Praticamente assim, todos os documentos permanecem com algumas alterações, com algumas adaptações, tá? Porque com o tempo as coisas evoluem, então algumas coisas foram adaptadas. Mas o montante, né, ajuntado do processo permanece quase que inalterável, tá? Basicamente os mesmos documentos.
Parágrafo 1º. Serão protocolados somente os processos que atenderem aos requisitos desta resolução. Então lá vai ser feita uma verificação de toda a documentação. Se os documentos, se conterem todos os documentos, esses processos serão admitidos. Caso contrário, ele será devolvido para que a unidade possa buscar essa documentação para que entre novamente com toda a documentação necessária. Tá? Só será admitido somente os processos que conterem todos os requisitos necessários para o credenciamento. Tá? E posteriormente, depois do conselho, esse processo é admitido, tem todos os documentos, aí o conselho vai encaminhar este processo para a SME, porque é a Secretaria Municipal de Educação que vai fazer todo o processo de verificação, e emissão também da informação técnica. Essa informação técnica depois vai ser encaminhada para o conselho e de lá também será feita uma informação técnica pela assessoria técnica do Conselho Municipal e de lá para as câmaras pertinentes. Tá? Nós temos lá as câmaras de educação infantil e de ensino fundamental. O que é pertinente à educação infantil vai para a educação infantil e o que for de ensino fundamental vai de ensino para o ensino fundamental para o parecer respectivo. O artigo 10. Ao receber o processo, a SME, mas tanto a SME quanto o Conselho, deverá verificar se as páginas estão devidamente numeradas e rubricadas pela unidade educacional. Então a instrução é que a unidade educacional possa numerar todas as páginas, tem a numeração do processo e também rubricar todas as páginas. E quando chegar o processo, será acrescentada uma página ao final do processo com comprovante de recebimento datado, rubricado e ou carimbado pelo setor específico de análise desse processo. Parágrafo. Porque aqui nós colocamos SME, mas tanto o Conselho quanto a SME faz essa verificação. Tá? Então, quando a unidade for entregar o processo, a recomendação, a orientação que esteja já numerado, já rubricados. Aí no final do processo acrescenta-se uma página a mais, constando que foi recebido, que está sendo protocolado, que possui toda a documentação necessária, pertinente. A unidade vai receber a sua parte, protocolada, e vai dar continuidade ao processo. A numeração, ela tem um início na unidade e dá trâmite processual, tanto dentro do Conselho quanto na Secretaria Municipal de Educação. E quando for diligenciado por algum motivo, por falta de um documento, por constar um documento que não esteja correto, nesse caso, em hipótese alguma, as folhas deverão ser retiradas e ou substituídas do mesmo, apenas acrescentado ao final. Tá? Então, quando ele é diligenciado, mantém-se o corpo do processo, sem alteração, sem retirar aquela folha e acrescentar uma folha corrigida, tá? Dentro lá, não pode ser retirado, tá? Porque existe uma numeração, essa numeração tem que ser seguida. Então, todas as folhas pertinentes, aquilo que for necessário, que for orientado a ser substituído, a ser corrigido, tem que ser acrescentado ao final do processo, seguindo a numeração do processo. Tá, gente? O não cumprimento deste parágrafo acarretará na devolução imediata do processo. Capítulo 3, do recredenciamento. Tá? Essa daqui é a instrução relativa ao recredenciamento. Então, vai do artigo 14 e 15, são 2 artigos, tratam dos documentos e procedimentos relativos ao processo de credenciamento da unidade educacional. Aí nós vamos ter o parágrafo 14, para garantir a continuidade da oferta, a mantenedora ou dirigente escolar, a mantenedora no caso da unidade privada. Então, quem requisita o processo de credenciamento e também de autorização das unidades privadas é a mantenedora. E nas unidades públicas, municipais públicas, é o dirigente escolar. Ele faz esse processo de requerimento, ele que requer esses atos autorizativos. Então, para garantir a continuidade da oferta, a mantenedora ou o dirigente escolar deverá solicitar o recredenciamento 180 dias. Na anterior eram 150 dias, agora são 180 dias,
para que dê curso ao processo. Né? Se acaso, a gente sabe que muitos documentos, eles, principalmente certidões, têm prazo de validade. Né? Então você tem um prazo, né? E antes de finalizar o ano letivo, antes de iniciar as atividades, né, letivas, né? Porque tem um prazo correto para que a unidade possa, né, dar continuidade ao seu processo de forma regular. 180 dias antes de findar o prazo concedido no ato do credenciamento, mediante processo instruído, conforme disposto no artigo 8º. O artigo 8º é aquele artigo que trata da instrução de toda a documentação necessária para o processo de credenciamento. Acrescentando ainda a cópia do ato de credenciamento da unidade educacional, e em se tratando da unidade educacional, quando houver alguma alteração na estrutura física do estabelecimento, tais como ampliação obra ainda não acabada no período de vigência do credenciamento, deve ser anexado ao processo o projeto de execução, constando o cronograma com prazo de conclusão da obra assinado por profissional habilitado. O que mais pega na montagem do processo do credenciamento da escola são as autorizações de um engenheiro civil e do corpo de bombeiro. Como é que está a situação? Já está com ninguém? Isso, em relação a essas questões, quem pode responder? Pessoal, como a gente falou, a mantenedora das unidades educacionais é a Secretaria Municipal de Educação. Quem tem que dar resposta a essas questões é a Secretaria Municipal de Educação. Tá? Ela é que tem que dar resposta. Por quê? O nosso papel, enquanto conselho, é fazer a cobrança e verificar se está correta ou não. Tá? Eu sei de todo um problema que ocorre na questão de, por exemplo, projeto de pânico de incêndio, eu sei na questão da acessibilidade, eu sei de tudo isso porque eu falei para vocês, eu conheço as escolas. Tá? Agora aqui, nós temos que tratar conforme a legislação. Não cabe, não é o papel, não é nosso papel enquanto conselho, tá? Intervir nessa situação. Esta é uma relação da mantida com a mantenedora, ou seja, é uma relação da unidade educacional com a Secretaria Municipal de Educação. A ela é que vocês, enquanto gestores, devem se dirigir para fazer as cobranças cabíveis. Tá? Eu, infelizmente, não posso ir além disso. Tá? O nosso papel é esse que nós estamos fazendo aqui. Fala... Levantou a mão? Boa tarde a todas e todos. Sei que você está na apresentação, mas essas questões, elas já... Todos vieram aqui, na verdade, os gestores, para atender o chamado do conselho, mas também para sair com alguma orientação prática para os encaminhamentos que vão se seguir. Nós, enquanto colegiado, tivemos 2 encontros com o presidente do Conselho Municipal, o Luiz, quando ele já apresentou a nova normativa, mas também essa iniciativa, né, de trabalhar esses aspectos atualizados da legislação para garantir de credenciamento e autorização das unidades. Nós tínhamos já apresentado uma pauta para o secretário de Educação, solicitando uma reunião com ele já há algum tempo. Essa reunião, na verdade, já tem mais de 3 meses solicitada. A pauta adiantada, o chefe de gabinete recolheu a proposta, a gente fez um levantamento daquilo que a gente já vinha apresentado no ano passado e de algumas questões mais urgentes deste ano, mas infelizmente a dinâmica que vinha das reuniões gerenciais, que a gente tratava de algumas questões, elas foram rompidas e a gente acabou com coisas que não estão sendo discutidas. Então nós dialogamos a urgência dessa reunião. É possível que na próxima semana a gente já seja atendida com uma reunião ampliada da coordenação do colegiado com a secretária adjunta, já respondendo
algumas questões dessa pauta, inclusive o credenciamento e a autorização. Porque nós já havíamos apresentado à Secretaria a necessidade de um protocolo de procedimentos em relação a esses processos. Porque muitas vezes um setor atendia de uma forma e outro setor atendia de outra. E aí algumas coisas que nós estamos querendo que a Secretaria assuma. Tenho esse TAC já acertado com o Ministério Público, que o Luiz já tinha nos falado, mas assim, teve casos de diretor que encaminhou o procedimento e uma Secretaria de Ordem Pública, por exemplo, alega coisas esdrúxulas, lá como, por exemplo, não ter comércio suficiente em torno da unidade para liberar um documento. Então, me parece que essa coordenação de documentos que são municipais, a Secretaria, como mantenedora, precisa resolver junto a esses órgãos para que a gente dê entrada na documentação, e alguns deles é de competência. Agora, o Corpo de Bombeiros é uma instituição estadual que ele vai dar laudo se tiver condições de ofertar educação naquele espaço. Se não tiver, ele não vai dar. Então, assim, qual o procedimento? Quer dizer, não dá para a escola ficar numa situação, ou a unidade educacional, creche, CMEI, ficar numa situação de ilegalidade quando o responsável por dar condições de efetividade da infraestrutura não é a própria escola, né? Então, assim, a gente construir nesse diálogo as responsabilidades, ter um cronograma que de repente possa dar conta de determinadas demandas, que a gente sabe que muitas delas são antigas, mas tem umas que são recentes, tem escola inaugurada recentemente que tem problema, né? Então, a gente precisa ter essa condição para que os gestores encaminhem os processos, mas não sejam eles os que têm que dar conta, por exemplo, do projeto da escola, sendo que aqui tem um setor, né, que tem esses arquivos, ou teria a condição de estar com eles atualizados, né? Então, eu acho que é um diálogo importante. Nós estamos antecipando que a gente tem conversado com muitos colegas gestores, e a gente precisa de uma solução por parte da Secretaria para a gente ir construindo isso. E, senão a gente fica numa condição que o gestor da unidade é responsável por um problema que ele não tem competência para resolver, né? E de outro lado, órgãos do próprio município emperrando o trabalho da Secretaria de Educação, né? Então, o que a gente está buscando é esse diálogo, e a gente espera que na próxima semana isso crie lastros e a gente tenha a condição de tranquilizar de certa forma, mas por outro lado dar celeridade nesses processos que são, né, urgentes aí, inclusive da minha unidade. Eu quero dizer que eu assino com o relator embaixo aí, tá? Depois você me diz onde é que assino, que eu vou assinar. Mas eu quero dizer duas coisas também. Uma é o seguinte: enquanto presidente do conselho, já por 2 vezes com a secretária adjunta, eu coloquei para ela que precisa uma ação efetiva do Executivo em relação a essa questão de taxas. Qual seria essa ação efetiva do Executivo? Ou um vereador apresenta um projeto de lei isentando essas taxas, ou o próprio prefeito Emanuel Pinheiro apresenta um projeto de lei onde ele isenta, porque não tem o porquê eu ficar cobrando de mim mesmo, tá? Essa é uma sugestão que eu dei o ano passado, tá? Vai para acho que já passou do aniversário dela quando eu dei. A outra sugestão que eu fiz também à secretária adjunta e ao secretário é de que nós, enquanto conselho, e a secretaria, enquanto secretaria, fôssemos ao Corpo de Bombeiros, que nós sentássemos com o comandante, porque eu sei que eles estão até mandando multa para vocês, tá? Que a gente sentasse e pudesse negociar. Tem algumas coisas que são inconcebíveis. Eu não consigo conceber que a tua escola, por exemplo, não esteja credenciada e autorizada sendo uma escola nova. Não tem motivo. Porque se entrou, tem que ter a BITSE. Se tem a BITSE, tem toda a documentação legal.
então não justifica. Isso é outro assunto que eu coloquei também à secretária executiva, e tenho certeza, adjunta, e tenho certeza que pelo menos umas 20 escolas ou 30 escolas da rede municipal teriam condição hoje de estar autorizada e credenciada. Tá? Então, são algumas sugestões que, enquanto presidente do conselho, eu passei a gestão, tá? E até agora a gente não teve retorno. A questão dos bombeiros, até a Edilene me ligou dizendo que estava marcando para a gente ir lá e conversar. Aí não aconteceu a reunião e ela está tentando reagendar. Enfim, mas eu penso que tem algumas ações e que não cabe ao conselho. Isso precisa ficar claro aqui, gente. Não cabe a nós não somos órgão executivo, nós somos de cobrar. E relativo à cobrança, é bom até deixar claro para vocês o seguinte: o conselho cumpriu o seu papel. Nós notificamos todas as unidades, independente de ser pública ou privada. E depois de ter feito essas notificações, nós pegamos essa documentação, porque o conselho tem um nível de poder. Tá? Até onde nós podemos ir, nós fomos. A partir do momento que nós não podíamos mais ir adiante, o que nós fizemos? Remetemos toda a documentação comprobatória das ações que o conselho fez para o Ministério Público. Tá? O Ministério Público, através do seu promotor, o Dr. Miguel, na área de educação, está abrindo processos civis contra as unidades privadas individualmente e contra a Secretaria Municipal de Educação. Foi aberto né, Júnior? Foi aberto um processo contra a Secretaria. Por quê? Baseado nas informações que nós mandamos. Porque por mais que nós queiramos resolver a situação, eu não posso ficar paralisado, eu não posso prevaricar. Tá? Então, o Conselho, como um todo, e quando eu falo, estou falando em nome do Conselho, essas sugestões que eu acabei de falar, a gente conversou até, mas não foi feito. Então, eu penso que são soluções que são possíveis da gente ajustar e alinhar. Neste termo, que provavelmente vai estar assinado, que tem o olhar e a fiscalização do Ministério Público, vai ser possível, eu acredito, que numa brevidade de poucos meses, nós temos aí talvez aí 1/3 das escolas, 1/4 das escolas legalizadas. O que a gente não pode mais é empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Tá? E foi justamente o que nós fizemos. Nós tiramos o que estava lá e não, está aqui o problema. Vamos procurar a solução, conversando, dialogando, tá? Para a gente ver o que é possível fazer. Então, dentro deste processo, é que esse termo vem. Eu penso que vai ser possível a gente andar. Tá? Para quem está com as 4 patas quebradas, freio de mão puxado, em ritmo de tartaruga, se nós conseguimos dar um passo, já é um grande avanço. Tá? Então, só para colocar algumas questões que é necessário a gente esclarecer, as cobranças, elas são feitas, e o conselho, os conselheiros ficam numa situação muito delicada, pelo seguinte: nós não podemos deixar de cobrar da rede pública aquilo que nós cobramos da privada. Tá? Não pode acontecer 2 pesos e 2 medidas, é um peso só. Então nós temos que cobrar. Tá? Aí o Alex até comentou comigo: e você me causou problema. Eu digo: eu não causei problema não, o problema já estava aí, eu só mostrei o problema. Tá? Então essa que é a questão. Então a gente eu vejo a boa vontade do Alex, tá? E é preciso dizer que eu sou bastante crítico nas minhas colocações, que dos últimos secretários, e quando eu falo dos últimos, é dos últimos, inclusive colocando a gestão do Mauro. Tá? O Alex é a pessoa mais tranquila para se falar, sabe ouvir. Tá? Então eu acredito que vai se buscar e vai se achar uma solução. Tá? Nesse rumo que a gente vai. Mas nós não podemos deixar de cobrar, e aqui eu quero dizer ao colegiado dos diretores, tá? Que vocês realmente têm que ter esse papel de cobrar. Tá?
de ir buscar soluções. Esse é o papel de vocês enquanto colegiado de diretores. E o nosso papel vai ser cobrar o que a lei diz. Infelizmente ou felizmente, esse país tem lei, apesar de não se cumprir metade delas, né? Mas a gente tem que cumprir. E nós vamos estar fazendo o nosso papel. Continuamos abertos a estar ajudando, a estar colaborando. A gente sabe que tem escolas que receberam algumas instruções que são equivocadíssimas, tá? Não vou entrar em detalhes, mas houve instruções, houve orientações que partiram da secretaria, que são muito equivocadas, tá? Por exemplo, eu vou falar de uma apenas especificamente, teria mais de uma. Um diretor me falou, não, eu levei meu processo lá, e o pessoal falou que era para mim guardar, deixar guardado e esperar que depois resolvia. Não é isso, gente. Tá? Não é isso. Venceu, você tem que ir atrás de resolver o problema. E a posição é essa mesmo, é tentar resolver. Agora, espero realmente que e aproveitando que o Júnior está aqui, é chefe de gabinete do secretário, Júnior, me deu uma olhada feia lá. O colegiado está reclamando aqui que não consegue falar com o secretário. Tá? E eu sei que o secretário quer conversar com eles, então o culpado é você, dá um jeito. Tá? Não, é o contrário da informação. Nós encaminhamos e estamos guardando a orientação do agendamento. Por isso, Bom, gente, eu sei que a realidade do sistema das escolas municipais é uma realidade difícil. Imagino a responsabilidade de cada um de vocês, diretores. Então, quando nós fiz parte da equipe, né, da comissão que reformulou a resolução. Nós pensamos também nesses mecanismos. Né? Até então, ela responsabilizava demais os dirigentes escolares quanto a essas questões. Né? Claro que tem suas partes pertinentes, mas a gente tentou, né, tornar o mais justo possível. Então, algumas partes relativas às questões de documentação, a gente passou para a mantenedora. A mantenedora é órgão maior, né? Então ela tem maior visibilidade em relação a essas questões. Então, tem dentro dos dispositivos lá da resolução, fala também sobre isso. Até então, era de responsabilização dos diretores, passa para a mantenedora. Tá? Então, continuando aí, e é pertinente, né, o que o Ednilson colocou, né? Então, algum teor relativo às questões, às pautas, né, dessas questões relativas às irregularidades das unidades, né? A gente sabe, eu sei por alto, não sei totalmente dessas pautas, né? Eu sei que existe o TAC, o termo, né, de ajustamento de conduta, né? Todas em 100% estão irregulares, certo? E mais o teor total, nós temos lá as pessoas que têm maior conhecimento em relação a isso. Continuando aí, então é o TCM. Então, continuando aí, então capítulo 4 vai falar do rito processual e prazos. Tá? Nós temos aí do artigo 16 ao 23, né, trata do trâmite processual, né, relativo à unidade educacional, conselho, esmero. Então, todo o trâmite processual, os prazos relativos a esse trâmite, né, está dentro desse capítulo. Então, é a instrução do processo, toda a documentação necessária, né, a partir da unidade educacional, né, todos os documentos necessários, pertinentes para o processo, o requerimento de credenciamento. A análise dos documentos, a verificação prévia em loco e a informação técnica. Tá? Então, basicamente, é essa estrutura, né, que vai condicionar o ato autorizativo de credenciamento.
O artigo 16, a mantenedora ou dirigente escolar deve solicitar o pedido de credenciamento 180 dias antes do início do ano letivo, através de requerimento protocolado ao Conselho e endereçado à Presidência, acompanhados de documentos comprobatórios constantes nessa resolução. Artigo 22, o processo de solicitação de credenciamento da unidade educacional será concomitante ao processo de autorização, solicitação de autorização de funcionamento do ensino fundamental público e da educação infantil pública e privada do Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá. Capítulo 5, da suspensão e da cassação do credenciamento da unidade educacional. Vai do artigo 24 ao 32, trata nos procedimentos relativos ao processo de apuração de irregularidades. Então, o artigo 24, o credenciamento ou recredenciamento da unidade educacional tem prazo de validade determinado, podendo ser suspenso ou cassado a qualquer tempo, mediante processo de apuração de irregularidades cometidas pela mantenedora e o dirigente escolar, assegurado o contraditório nos termos da lei. O artigo 30, o ato de descredenciamento da unidade educacional pública ou privada será concomitante também ao ato de cassação de autorização das etapas e ou modalidades de ensino. O artigo 31, se o processo que gerar a cassação e descredenciamento apontar indícios de danos à comunidade, por parte dos dirigentes da unidade educacional pública ou privada, cópia do processo deve ser remetida ao Ministério Público Estadual. E o parágrafo 2º do artigo 32 estabelece, em se tratando de instituições públicas, após a apuração e conclusão do processo sobre irregularidades, os responsáveis constantes do resultado apurado pelo processo administrativo não serão aceitos pelo prazo de 5 anos como dirigente em novos processos de credenciamento de instituições de educação infantil e ensino fundamental desse Sistema Municipal de Ensino. E o capítulo 6, das disposições gerais e transitórias. Aqui foi acrescentado alguns artigos relativos que não constavam na antiga resolução, que é a questão da mudança de endereço, a mudança de denominação e também de mantenedora. No caso das públicas, não é muito pertinente falar da mudança de mantenedora, porque a mantenedora aqui é a Secretaria Municipal, mas mudança de endereço e também de denominação, em alguns casos que venha a ser, a gente colocou. O artigo 33, ele fala das instruções necessárias quanto à mudança de endereço da unidade educacional, ou mudança de sede. E o artigo 34, relativo às instruções quanto à mudança de denominação da unidade educacional. O artigo 36, após a publicação do ato pelo Conselho, as alterações operadas nos artigos 33, 34 e 35. O 35 vai falar da mudança de mantenedora, que não é pertinente aqui no nosso caso. Obriga a unidade educacional beneficiária a fazer de imediato as adaptações regimentais, as mudanças no regimento PPP da unidade educacional, bem como também da escrituração correspondente, inclusive a estatutária, nos casos em que couber. O artigo 40, a publicidade, decisão colegiada de credenciamento e recredenciamento de unidade educacional e a autorização de etapas ou modalidades será identificada por meio de numeração sequencial. Então vai ser o ato autorizativo, vai ser em forma de resolução, tá? Então resolução número, seguido do ano, Conselho Municipal de Cuiabá. Todas as decisões do Conselho serão encaminhadas para publicação em diário oficial eletrônico até 5 dias úteis após a reunião em que o processo foi deliberado ou aprovado. O artigo 43. As unidades educacionais públicas ou privadas, uma vez credenciadas, deverão estar atentas na busca dos requisitos para o recredenciamento em tempo hábil. 45. Toda unidade educacional pertencente ao Sistema Municipal de Ensino de Cuiabá em funcionamento fica sujeita à supervisão, fiscalização e avaliação pelos órgãos responsáveis do Sistema Municipal de Ensino. E o artigo 50, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, principalmente a 02 de 2012. Bom, gente,
seria bom a gente tivesse mais tempo para isso, né? Mas um pouquinho que eu pude passar da nova resolução, não sei se eu contribuí o suficiente, mas nós estamos aí, né, para as dúvidas cabíveis, certo? E foi bom ter falado isso com vocês, né? Espero contribuir mais ainda, espero que a gente possa estar mais em contato em outras vezes ainda para falar sobre isso. Tá? Muito obrigado. Tá? Boa tarde. Pessoal, se ficou alguma dúvida, não há problema de perguntando, tá? O que a gente puder esclarecer, nós vamos esclarecer. Eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, dentro desse processo e dentro do plano de ação que nós temos no Conselho, tem algumas ações que a gente vai realizar esse semestre. E no dia 13 de junho, às 19 horas, nós vamos realizar aqui uma palestra com o presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional, algo que nos afeta diretamente. Então, nós estamos trazendo o presidente da ABRAD, nós tivemos a oportunidade de participar no congresso lá em João Pessoa, e ele está vindo aqui. Ao mesmo tempo, estaremos dando posse à direção da seccional da ABRAD aqui no município de Cuiabá. E dia 17 de julho, nós estamos trazendo também para uma palestra o professor César Calegari, que vem também para nós discutirmos a conjuntura da educação nacional aqui conosco. No segundo semestre, nós temos a previsão de trazer, eu estou em contato com o Instituto Progride, que fica em Pernambuco, e nós devemos estar trazendo um grande encontro, que é realizado a nível nacional, e nós devemos estar trazendo para cá esse encontro no mês de outubro, provavelmente final de outubro. E nós vamos ter outras atividades nesse sentido. Então, nós estamos procurando não só trabalhar as questões locais, mas também trazer alguns expoentes aí, pessoas que têm condição de vir colaborar com a gente. Tá? Todos estão convidados. Dia 13, ninguém paga nada, ok? É só participar. E para vocês que são gestores e dirigentes, eu acho que a questão do direito educacional é de suma importância. Se ninguém tiver nenhuma pergunta... 13 e 19 horas. Apenas gostaria de apresentar o professor Mauro Heleno e o professor Valdir, que são os nossos representantes no Conselho Municipal. Levanta aí, Mauro Heleno. Você é novinho, ninguém te conhece, né? Então, eles foram eleitos logo na organização do colegiado, né? na chamada do Conselho Municipal. E o professor Valdir, que é lá do Darcy Ribeiro, são os dois titulares. Então, no próprio grupo do colegiado, à medida que for tendo algum esclarecimento, eles podem ir contribuindo também. Obrigado. Bom, gente, não havendo nada mais, agradecer a vocês a presença de vocês e dizer que o Conselho está à disposição de vocês. Aquilo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. E aquilo que nós não pudermos fazer, nós vamos dizer para vocês que não podemos fazer. Obrigado pela presença de vocês.